Então, enfim, isso com relação a Horat Shah, essa ideia, enfim, que teria momentaneamente o trabalho é o trabalho da reza, enfim, e por isso então nesse momento aí a gente deve se dedicar a isso e é uma dedicação especial, enfim, é um serviço a Deus do momento e por isso então foi falado esse tipo de expressão que é uma Horat Shah, uma lei momentânea que a pessoa pode se dedicar à reza e mesmo que isso, enfim, iria ultrapassar o horário permitido. Como a gente falou, é algo delicado, é algo delicado, mas é algo interessante, enfim, que foi trazido pelos livros. Depois a gente vê exatamente o que José Melublin, enfim, o que outros rabinos escreveram a respeito. O que nós dizemos do Rabbah? Eu falei que Rabbah, na verdade, segue uma linha, sempre segue o Shulchan Aruch, sempre, apesar que, enfim, isso também, enfim, é uma coisa, o Rebbe, enfim, ele tem uma posição, como o Shulchan Aruch Harav, o primeiro Rebbe de Rabat, justamente o ponto dele, né, o ponto que ele trouxe dentro da Hassidut, foi, na verdade, ele era de uma linha justamente mais no começo da vida dele, antes dele conhecer o Baal Shem Tov. Então ele teve um ensino talmúdico, um ensino alárrico muito forte, uma base alárrica, uma base do Talmud, enfim, é isso que está escrito, enfim, então é muito forte. Por isso, na verdade, essa era o Maggid Mezritch, né? O Maggid Mezritch que pediu para ele escrever o Shulchan Aruch, que pediu para ele que ele escrevesse o código de leis, justamente foi para introduzir, né, enfim, para que dentro do Hassidismo, que o foco era mais a reza, a conexão com o Criador, a pessoa ter essa dveikut, enfim, a alegria, a confiança, a pessoa ter essa, enfim, esse êxtase, os tzadikim, os santos que se conectam com Deus e não necessariamente que são tão estudiosos da Torá. O foco era mais não tanto no estudo da Torá, mas sim nessa, obviamente que é importante a gente se lembrar, quando a gente fala que não era o foco, não quer dizer que eles não eles eram grandes na Torá também, eram grandes estudiosos, mas dedicavam bastante tempo à parte de dveikud, de se conectar, de reza. Então, mas isso poderia fazer com que a Hassidut se perdesse no sentido que se desviasse talvez um pouco do Talmud, da Halahá, que o pessoal pensasse, então a gente está focado, enfim, nessa ideia da conexão, da ideia da reza, e acabar então se distanciando de Deus nos livre, do Talmud, enfim, e da Halakha. E aí, então, o Maggid Mezritch, quando ele pediu para o primeiro Rebbe de Chabad para escrever o Shulchan Aruch, foi justamente com esse intuito. Foi com esse intuito, com esse propósito, para que tivesse um Rebbe, enfim, alguém da Hassidut, que estivesse escrevendo o Shulchan Aruch. Quer dizer, então, dentro do Hassidismo, você tinha aqueles que estavam se dedicando à reza, à dveikut, mas tem aqui um rabino da Hassidut, Hassídico, que escreveu o Shulchan Aruch. Quer dizer, com isso ia trazer. Por isso, dentro do Hassidismo, o primeiro Rebbe de Chabad, o Shulchan Aruch dele era seguido, era o mais importante. Era o principal, ou seja, ele era uma vez que o Maggid Mezritch pediu, então era um modelo, era na verdade o que se utilizava, o que se usava. A opinião dele entre os Hassidim foi realmente de muita importância, foi de muita relevância. E justamente, e por que disso? Porque o Maggid Mezritch trouxe ele, enfim, incumbiu ele, encarregou ele de escrever o Shulchan Aruch, justamente para trazer para o Hassidismo a ideia da Halakha também, para que não se afastassem, não se desviassem. Não, isso sem querer, né? Enfim, eu estou focando muito numa coisa, então vou acabar meio que me afastando, enfim, acabar de uma certa maneira não dando tanto foco para Halakha. Então por isso ele trouxe alguém da Hassidut, um Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, para escrever o livro de Halakha e com isso trazer para o Hassidismo a importância da Halakha, que a gente não está, Deus nos livre, enfim, se desapegando, né? Desapegando de alguma maneira, enfim, desleixando, a gente não dá tanta importância a um certo desleixo, não. A gente não tem desleixo, a gente segue a Halakha, enfim, por isso ele trouxe o primeiro, enfim, por isso ele fez isso através que ele incumbiu o primeiro Rebbe de Chabad para escrever o Shulchan Aruch. Então, assim, Rabbah, então a gente percebe, Rabbah, na verdade, sempre teve o primeiro Rebbe de Chabad sempre deu muito, justamente teve esse equilíbrio entre a kavaná e a ação, entre a Kavaná, que é a intenção,
a kavaná, e a ação, que é a halachá, a maaseh. Então, sempre em Chabad, o debate da intenção, o que é maior, a intenção ou a ação, sempre se balanceou, sempre se deu importância para os dois. Talvez em outras linhas racídicas acabou se tendo, de alguma maneira, prevaleceu algumas vezes a kavaná sobre a ação. Algumas vezes acabou prevalecendo, não que ninguém se distanciou, Deus nos livre da halachá, mas que teve um pouquinho essa ideia, que às vezes prevaleceu a ação sobre a intenção sobre a ação. O primeiro Rebbe de Chabad, ele tomava cuidado justamente ele deu muita importância para os dois, tanto para a ação quanto para a intenção, tanto para o lado racional, para o Talmud, tanto para a mística, tanto para a Kabbalah, que transcende o lado racional. Então tiveram aqueles os litaim, os litaim estavam dando mais importância para o lado racional, para o lado prático, enquanto que a halachá e Talmud, enquanto que os Hassidim estavam dando mais importância para a kavaná, para o lado místico, para a Kabbalah, para o lado que transcende o racional, para a intenção e não para a ação. Então sempre era essa discussão, racional ou supra-racional, aquilo que está acima. E então o racional, o Talmud, e aquilo que está a Kabbalah seria aquilo que está acima, aquilo que transcende o racional, e ação e intenção, que é a halachá ou a kavaná, e isso sempre foi, na verdade, bastante debate. Enfim, na verdade, todos em geral os ortodoxos, sem dúvida que tem que dar importância para os dois, mas enfim, não tem como um sim, outro não existiria, mas começou a ter discussões, enfim, em certas situações, o que seguir. Em certas situações específicas, teve sim certa discussão que os elitaim falavam a halachá, enfim, o Talmud é o principal, e talvez na Hassidut acabou se tendo uma posição, às vezes, em certas situações específicas, que a Kabbalah, ela vence, enfim, a gente segue a Kabbalah nessa situação, enfim, a Kavaná é mais importante. Então, Rabat tentou, pelo menos filosoficamente falando, o Alter Rebbe, ele escreve muito forte nos livros dele a importância dos dois. Quando chega para a ação, ele fala muito forte sobre a ação, enfim, dirá betachtonim, a importância da ação, e quando chega para a intenção, ele fala muito forte sobre a ideia da intenção. E a gente percebe bastante isso daqui, apesar que em Chabad você percebe, filosoficamente eu não tenho nem dúvida, que a gente, uma vez eu fui conversar com um menino, enfim, sobre uma ideia, enfim, e aí ele falou, não, você está errado, dirá betachtonim, o mais importante eu até achei interessante a posição dele, direto, enfim, de falar que lá a gente estava falando, enfim, sobre uma situação de uma situação, se a pessoa deve se entregar para se deixar morrer, né? Enfim, se deixar morrer por causa de uma mitzvah, que existe essa opinião, mas uma discussão entre Maimônides e Nachmanides. Nachmanides permite, se a pessoa quiser ela se deixar morrer mesmo por uma mitzvah que não seja das 3 mitzvot que por elas nós devemos morrer. Temos 3 mitzvot que por elas nós devemos nos deixar morrer, em caso que envolva ou nós transgredirmos ou nós morrermos, nós devemos morrer e não transgredir a mitzvah. Mas nas outras, então uma discussão, Nachmanides fala que pode, Maimônides fala que não, Maimônides fala que não pode, você seria considerado um suicida, uma pessoa que faz isso. Que ele não deveria morrer, não pode morrer por outras mitzvot. E aí a pergunta era sobre a opinião racídica, enfim, né, se a pessoa ela deve se deixar morrer, não deve. Então ele trouxe, e eu na verdade, enfim, trouxe alguns casos que a Hassidut se comportou, enfim, que sim se deixaram morrer, mesmo por uma mitzvah que não teria a obrigação de morrer por elas, que não faz parte dessas 3 mitzvot, que por elas sim nós temos a mitzvah de morrer e não transgredi-la. E aí, mas ele falou não, porque por outro lado, isso no lado da kavaná, no lado o cara está pronto para se entregar, mas no lado da ação, no lado da dirá betachtonim, ele falou, o mais importante a pessoa estar viva, porque é o que Deus quer, que a pessoa esteja viva, ela cumpra aqui embaixo a mitzvah de Hashem. Então ela não se deixar morrer, porque aqui embaixo a ação é a principal, mesmo que talvez ela não está com a intenção tão elevada, enfim, não está se entregando pela mitzvah, mas ela está fazendo, na verdade, no lado da ação, esse que é o objetivo, ela está fazendo uma mitzvah. Ela está continuando viva, ela está aqui embaixo, então o que é mais importante? Enfim, o lado físico, que é o lado da ação, o lado, enfim, espiritual, o lado da intenção. E pode fazer techuvá, né? Não? Certo, mas aqui é uma situação que, enfim, techuvá sem dúvida também, certo, sim. Aqui é uma situação, enfim, que estava envolvendo
ou a pessoa, enfim, ela ficar embaixo, ficar nesse mundo por causa da Dirab Tartorim, da ideia da ação, que é o principal, ou ela se entregar por causa da Kavanah, enfim, que ela quer, tem uma Kavanah muito elevada, e por isso ela vai se entregar até mesmo por uma mitzvah que não teria a obrigação de morrer, de se deixar morrer por ela. Mas de qualquer maneira, então a gente falou que Rabar, enfim, filosoficamente tem uma importância muito os dois, até enfim no lado aláhico, no lado prático também, mas às vezes em Rabar também acaba acontecendo um pouco esse tipo de situação. Por mais o Rebbe, enfim, sempre falava da importância da alahá prática, enfim, sempre os costumes Chabad em geral, sim, estavam associados, enfim, em cumprir aquilo que a alahá diz, e por isso, então, em algumas questões a gente não tem o costume de outros por causa de uma questão aláhica, que envolve uma questão aláhica, mas de qualquer maneira, a gente vai ver na prática que sim, tem vezes que tem alguns costumes que envolvem uma questão que talvez alahicamente não seria correta, não seria a melhor forma de como proceder. E mesmo assim, Rabat tem o costume de seguir, enfim, em certas situações. Enfim, depois nós podemos averiguar situação por situação. Voltando na nossa... Mas pelo menos só com relação a Eliyahu Hanavi, o que é bonito, que Eliyahu Hanavi que a gente falou sobre Horat já agora, enfim, que é uma coisa particular, uma coisa específica, que, enfim, só um profeta poderia fazer, e foi o caso do profeta Elias. Mas os livros trazem, o Rabbi Tzadok Cohen, ele explica, ele traz algo muito bonito, algo muito interessante, que a Torá é muito limitada, no sentido que o que é? A Torá tem muito... Não, a Torá é infinita, mas no sentido a Torá ela se manifesta de uma maneira muito realista, muito material, a Torá de Moisés. Porque ela se manifesta, já que Moisés é muito trazer Deus dentro da natureza, então por isso, na verdade, a Torá ela se manifesta, obviamente no nível material, no nível da natureza, enquanto o Mashiach não chega, se manifesta de acordo com a natureza é limitada, por isso a Torá se manifesta de maneira limitada. Então no mundo tem horas no mundo, certo? Então por isso se tem horas, se tem tempo, então a Torá vai se manifestar de maneira de tempo, não tem hora que se cumpre essa mitzvah, hora que não. Tem espaço, o nosso mundo é feito de espaço. Então a Torá também Deus vai se manifestar no nosso tempo. A Torá de Moisés, a lei que Moisés, que isso significa, Moisés vai se manifestar de acordo com o espaço. Então aqui sim, aqui não. Tanto em tempo, tanto em espaço. Isso é muito bonito. Por quê? Porque o problema da Tefilá é o tempo. E o problema E o problema dos korbanot era o espaço. O tempo também, porque tinha tempo para fazer os korbanot, mas lá era a questão do espaço, era não poder fazer esse korban em outro local. Então, a Torá de Moisés se manifesta em tempo e espaço. O mundo é feito de tempo e espaço. Por isso também a Torá tem as leis da Torá, elas estão vinculadas ao tempo e ao espaço. Esse horário sim, esse horário não. Neste local sim, neste local não. Aí vem a Torá a Kabbalah, a Torá Hassidut, a Torá Kabbalah, e quer transcender o tempo e espaço, né? Quer trazer aquilo que transcende o tempo e espaço. Então, por isso, na verdade, o que seria isso? Seria você não ter essas limitações materiais e regras da natureza. Seria você poder trazer o Criador, mas sem ter as regras da natureza, sem precisar da limitação da natureza. Só que qual é o problema? Quando você vai trazer isso, a natureza não vai... Quando o Mashiach chegar, aí vai ter aí sim vai poder ter essa conexão. Mas enquanto o Mashiach não está conosco, o Bezrat Hashem em breve, mas enquanto não, então a gente na verdade tem você vai falar sobre essas ideias espirituais, sobre, enfim, algo que transcende o tempo e espaço, que é rezar fora do tempo, mais tarde do que atrasar a reza, enfim, rezar fora do tempo permitido, e também fazer korban fora do local permitido. Então, quer dizer, você poder manifestar o Criador que transcende a natureza, não da maneira como não trazer o Criador dentro das regras da natureza, como a natureza se manifesta, de acordo com as regras da natureza. Você não, ou trazer o Criador além das regras da natureza, que isso seria a Hassidut, a Kabbalah, a Torá, a Kabbalah, aquilo que quer trazer. Só que, sem dúvida, o problema vai ser que a Torá tem que ser trazida aqui no nosso mundo material. Se o nosso mundo material não é recipiente para isso, não vai aceitar isso, porque a gente sim tem tempo e espaço. Então é isso que por isso que Moisés trouxe de forma regrada, porque não tem como você trazer de forma não regrada, a não ser quando o Mashiach chegar.
Então, mas aí sim vem a ideia que Horat Shah, que em certos momentos Deus permite você, quer dizer, esse era o nível que Eliyahu estava alcançando nesse momento, um nível muito especial, que Eliyahu estava acontecendo, que Eliyahu estava acessando, estava se ligando naquele momento, quer dizer que Hashem permite nesses momentos especiais que a pessoa traga o Criador de maneira como ele transcende da maneira como ele é, sem precisar se limitar de acordo com as regras da natureza. Uhum. Que seria o quê? Poder fazer o Korban fora do Beit HaMikdash. Numa exceção. Sem dúvida, é uma exceção, sem dúvida. Mas o que é muito bonito, quer dizer, o que significa poder fazer a permissão que Eliyahu teve de poder fazer o Korban fora do Beit HaMikdash, significa que ele pode trazer o Criador sem precisar se manifestar dentro da limitação, da limitação mundana. Transcender, né? Certo, transcendendo a limitação humana. E aí, sem dúvida, que é o que? Isso manifesta algo messiânico, mas se manifesta algo messiânico, que também é quando, quer dizer, essa seria a ideia também até messiânica, é quando vai haver uma transformação na natureza, e a natureza já não vai ter mais essas limitações, e por isso vai ser permitido que o Criador seja trazido à nossa terra, que Hashem se manifeste na nossa terra sem limitações, uma vez que a nossa terra também vai estar transformada e vai permitir com que Hashem se manifeste acima, por assim dizer, do tempo, enfim, acima, uma vez que vai ter essa transformação. Então, quer dizer, o tempo e o espaço vão estar transformados, e por isso todo local vai ser recipiente para poder receber a luz de Hashem. No momento, o mundo ele é regrado, então ele está de forma que tem isso, tem aquilo, então por isso é necessário, enfim, ter esse tempo e espaço para poder trazer Hashem no nosso mundo. Se não tem, o mundo é necessário você limitar a Deus, porque o mundo não aceita, enfim, não consegue, não é recipiente, não é um receptáculo, não é para poder receber algo que transcende o tempo e o espaço. Mas quando o Mashiach chegar, que o mundo vai ter essa transformação, então todo o mundo inteiro vai estar transformado para poder receber o Criador que transcende, enfim, que está acima do tempo e espaço limitado, vamos chamar, do tempo e espaço limitado, e por isso não vai poder sim, em qualquer lugar do mundo vai poder ser feito o Korban, e vai poder reza mais tarde, uma vez que não vai ter a ideia do tempo, porque a gente vai poder trazer Hashem de uma maneira que está acima do tempo, já que na verdade o nosso mundo não vai ter mais essa necessidade de limitação de regras, limitação de horários de tempo e espaço, de horário local. Então, por isso, essa ideia muito bonita que é trazida aqui, Eliyahu Hanavi conseguiu alcançar esse nível nesse momento. Ele trouxe a Torá, a Deus, para todo mundo, não só para o Beit HaMikdash. No momento, na Torá de Moshe Rabbeinu se limita ao Beit HaMikdash, mas ele conseguiu trazer para o mundo inteiro, conseguiu transformar, que tem a ver com a transformação do mundo inteiro, e o mundo inteiro agora está apto, está condicionado para poder receber essa luz divina. Mas é muito bonito, a gente pode até pegar nas palavras dele, enfim, mas Rabi Tzadok HaKohen. Acho que a gente não vai conseguir encontrar agora, mas então, e assim também o fato que, enfim, Eliyahu Hanavi trouxe, ele conseguiu trazer a existência, enfim, a forma como é a existência fora de Israel, fora da Terra Santa. Mas ele traz aqui que lá o judeu ele só pode revelar Deus somente espiritualmente, somente no campo abstrato, não consegue revelar Deus lá de maneira material.
Quer dizer, a diferença entre a Terra Santa, que na Terra Santa a gente consegue manifestar Deus, trazer Deus de maneira material, manifestar na realidade, na prática, enquanto que fora da Terra Santa a gente pode revelar Deus, a santidade, mas a gente pode trazer a santidade, mas somente de maneira espiritual. E o que o profeta Elias ele fez foi conseguir, na verdade, trazer dentro da matéria, dentro da realidade, mesmo fora da Terra Santa, ele conseguiu trazer essa divindade. Por isso ele pôde fazer o Corban, mesmo fora da Terra Santa, mesmo fora de Jerusalém, que significava trazer a espiritualidade, mas não somente no campo espiritual, trazer a santidade não somente no Ruhaniut, né, no campo abstrato, mas na verdade também dentro da matéria, que isso é algo que somente o Mashiach vai permitir isso, uma vez que precisa dessa transformação da matéria para poder receber essa luz divina. Podemos ficar por aqui? Sim.